Boa noite. Vamos abrir para Romanos 11, de 1 a 10. Eu vou pregar sobre a verdade da eleição. Romanos 11, de 1 a 10. Vamos então fazer leitura. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, matar os teus profetas, arrasar os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Que ele disse, porém, a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que, pois, diremos? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E diz Davi: torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Escureçam-lhe os olhos, para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Muito bem. Irmãos, eu amo falar sobre esse assunto, porque é um assunto tão maravilhoso, né? Agradável e suave, uma sinfonia doce. É a doutrina da eleição. Por quê? Qual a razão? É porque, primeiro, nos humilha. Você crê na doutrina da eleição e não se sente lá embaixo no pó, por saber que Deus escolheu você, você não sabe o que é eleição. A segunda lição aqui importante é que a eleição nos joga na eternidade. Eu saio do tempo e conheço o meu Deus, na história que eu jamais conheceria se não fosse esta maravilhosa doutrina. Ele me amou antes da fundação do mundo. Ele me escolheu. A outra lição é que essa história, ela traz consigo uma história romântica. E quem é que não gosta de romance, né? Porque quando fala de amor, fala de romance. Cristo amou sua igreja. Essa história é doce, suave para nós. Alguém me amou. Isso fala e deve falar profundamente aos nossos corações. Então, o que vemos na Bíblia é um desenrolar aos poucos. Ela vai desenvolvendo aos poucos essa doutrina, até chegar no Novo Testamento. Então esse assunto brilha em glória. Tá? Deus não irrompe esse assunto logo de uma vez. Ele vai aos poucos dinamizando até chegar naqueles mistérios que foram revelados a Paulo. Por que trata de eleição aqui? Vamos fazer um retrospecto aqui? É bom que os irmãos conheçam sua Bíblia. Eu faço questão, irmãos, até a minha morte, de dar a palavra de Deus, para que onde eu estiver, a igreja que está me ouvindo, o grupo que está me ouvindo, não importa se é muito ou se é pouco, vai saber que assim diz o Senhor. Eu não tenho outra coisa, não sei falar de outra coisa. Eu me incumbo a pregar o que a palavra de Deus diz.
Vamos então voltar? Tira os olhos de Davi e Sena. Voltem para a Escritura. Nós estamos na carta de Paulo aos Romanos. Esta é a carta. Que nome eu daria para essa carta? Ela é esplêndida, a carta de Paulo aos Romanos. Todos os crentes na face da terra deveriam conhecer esta carta. Mas pregada, embasada de toda a verdade. Eu já dei, irmãos, aula em seminário, em Romanos. Mas a liderança não gostou do meu modo de dar. Eu tenho que ensinar o que eu creio. E vocês passaram para mim, né? Mas por quê, irmãos? Porque a doutrina da eleição é uma doutrina desprezível para um coração rebelde. Quem nasceu no berço arminiano não vai gostar da doutrina da eleição. Quem diz que é crente porque simplesmente foi uma escolha dele, não vai gostar dessa eleição. Nós lidamos com uma vontade, não a minha, mas a vontade soberana, que o próprio Senhor Jesus Cristo exaltou. Eu vim fazer a vontade do meu Pai. Nós cremos naquilo que Jesus falou. Quem faz a vontade do meu Pai. Está vendo? Então tem uma vontade que toma tudo. É soberana vontade. E até os incrédulos estão encaixados nisso, por incrível que pareça, né? Judas, Esaú, Caim, o diabo, os demônios, todos estão encaixados dentro dessa poderosa vontade. Então, queridos, Paulo trata disso aqui. Vocês podem perceber que ele não vai tratar de eleição no começo. Ele está tratando ele fala do poder terrível do pecado. Ele vai até o capítulo 3. Depois ele traz à lume a beleza da justificação, que ele trata ali no capítulo 4 e no capítulo 5, de uma forma preciosa. É claro que era inspirado. Depois ele vai falar da aplicação disto, dessa verdade na vida, como foi que a cruz resolveu tudo isso. Capítulo 6. Depois ele trata no capítulo 7 sobre o poder da carne, certo? Paulo fala ali como ele mesmo tendo a experiência. A carne, o crente ainda na carne. Como é que resolve isso? Ele trata no capítulo 7. Mas quando você entra no capítulo 8, parece que o céu está abrindo. Porque ele vai continuar o assunto e ele detona a obra da carne e da lei ali. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. E aí ele faz aquela pergunta: quem condenará? Quem vai maltratar, por assim dizer, os eleitos de Deus? Então ele começa a falar, e ele entra, ele traz o assunto assim, de uma forma tão preciosa, tão bela, tão sábia, ele traz a lume e põe na mesa para nós. No capítulo 8, versículo 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí ele trata da predestinação e trata da eleição, dos alvos de Deus para nós. Ele vai falando sobre isto. E termina ali, capítulo 8. Ou vocês pensam que terminaram o assunto? Que ele terminou? Não. Ele vai falar sobre Israel no capítulo 9. O que aconteceu com Israel? Por que Paulo está falando sobre isso? Porque a Bíblia, irmãos, na sua maior parte, vocês lidam com Israel. Com essa nação que ocupa o tempo todo a Bíblia. A linguagem bíblica, em sua maior parte, é a linguagem hebraica. Jesus era judeu, como homem. A história toda da Bíblia é voltada
é voltada de forma cristalina para Israel, até a cruz. E o que aconteceu com esse povo? Não era o povo de Deus? Tem grupos hoje que falam que Israel é a nação de Deus. Espera um pouquinho, nós estamos lidando aqui com indivíduos. Nós não estamos lidando com nação. Tá? Quando se trata de indivíduo, aí você tem que baixar a cabeça. Tá? Então, queridos, o que Paulo trata? No capítulo 9, ele fala que tem o Israel de Deus e tem o Israel que não é de Deus. Isso aqui é maravilhoso, né? Tem o povo escolhido e tem o povo não escolhido. Tem a nação que é vinculada a Abraão pela fé. E tem a nação que é vinculada a Abraão pelo sangue. Não tem nada a ver isso aqui com a salvação. Então ele diz, nem todos que são de Israel são de fato israelitas, mas a descendência da fé. Os que creem. Foi assim, irmãos. Quando você lê o Velho Testamento, você vê Deus falando com quem? É com todo o povo? Não. Ele sempre falou com quem tem ouvidos para ouvir. Sempre. A voz de Deus só pode ser ouvida por aqueles que pertencem ao povo eleito dele. Sempre foi assim. Ele não fala com quem está surdo, morto, cego. E é isso que Paulo trata. E sabe o que ele faz? Ele usa a ilustração na vida de Jacó, Esaú, Rebeca, grávida, os gêmeos lá no útero, e Deus fala, sem os pais saberem, que nem viram as crianças. Olha, amei esse e aborreci disso. Isso aí, irmãos, é a pintura da doutrina da eleição. Não tem o que argumentar. E chega ao ponto de ele falar, quem é você para discutir com Deus? Você é um pedaço de barro. Um pobre barro seco querendo discutir. Por que o Senhor fez assim? Por quê? Por quê? Por quê? Não se argumenta com Deus. Aceitamos o que ele falou, mesmo que eu não entenda muita coisa. Eu simplesmente me rendo a ele. E agora vamos para o capítulo 11, porque o capítulo 11, não o capítulo 10, o capítulo 10, ele trata do aspecto da fé. O capítulo 9 é soberania. O capítulo 10 é a fé. E o capítulo 11 é que ele puxa a gente para conhecer a Israel. Vamos lá? E aqui eu tenho na introdução aqui, irmãos, é maravilhoso quando ele está pregando. Porque quando ele está pregando, ele está tão sintonizado no assunto que ele esquece do suor, esquece do calor. Ah, então vamos lá. Eu tenho aqui 6 coisas para falar ainda na introdução. Tratando agora do capítulo 11. Primeiro, Romanos, presta atenção, senão vocês não vão entender. Romanos 11 é o toque final de um assunto que Paulo começou no capítulo 9, sobre Israel. Segundo lugar, o assunto, obviamente, é a respeito do povo judeu. Não é o povo de Deus? Todo, porque nasceu judeu, descendente de Abraão? Não. Eu nasci numa família evangélica. Minha mãe era crente da Igreja Batista. Mas todos os irmãos eram? Não. Eu me converti depois. Irmãos meus morreram, não eram crentes. Os irmãos perceberam o que é que Jesus está falando? O que é que Paulo ensinou inspirado? Nem todos os de Israel são de fato israelitas. Vamos lá. Em terceiro lugar, no capítulo 9, Paulo mostra que o verdadeiro Israel sempre existiu. Sempre. O verdadeiro Israel. Eu transporto os irmãos, não vai dar tempo de passar texto. Mas se os irmãos dão um salto atrás, na Bíblia assim, a gente volta como caranguejo, né? Vamos lá para Isaías. Aí de Romanos até Isaías dará o quê?
há 700 anos, talvez. Né? Mas quando vocês abrem o capítulo 1, Deus está falando duro com a nação de Israel. O povo estava voltado para a mesma coisa que acontece hoje, prosperidade e riqueza, eles tinham tudo e debochavam de Deus nos cultos, lá no templo. Aí ele no capítulo 5, ele diz, no capítulo 1 ele diz, se não fosse o remanescente, o povo eleito, eu teria feito com Jerusalém o que eu fiz com Sodoma e Gomorra. Vocês perceberam? Noutra passagem, no capítulo 6, ele chama o povo eleito de toco. Interessante. Por quê? Ele fala ali como uma árvore, que Israel foi cortada como uma árvore, e aquele tronco ficou na terra, brotou ali um toco. Aquele toco é o povo eleito. Interessante. Vamos lá, irmãos. Em quarto lugar, Paulo mostra um Deus que age livremente, tendo compaixão de um e endurecendo a outro. Nós vimos no capítulo 9. Não vou voltar lá, porque vai ocupar também muito tempo, mas os irmãos podem, eu estou dando os textos aqui, para que vocês possam ver, certo? Veja, ele usa de compaixão com alguns e endurece outros. Está vendo? Esse é o Deus da Bíblia. O Deus que salva e o Deus que não salva. Vendo? Com uns ele usa de compaixão, com outros não. E vamos lá. Onde estou aqui? Ok. Como o caso de Jacó e Esaú. Os irmãos lembram? De que antes dos meninos nascerem, eram fetos ainda, Deus fala com os pais. E você não, pelo menos biblicamente, não tem nenhuma reação a contrário da parte do casal. Ele é Deus, ele faz o que ele quer. Amei Jacó e me aborreci de Esaú. Eleição e rejeição. Pronto. Agora, irmãos, vamos lá. No capítulo 5, quinto aqui. No capítulo 10, é revelado a fé como a maneira evidente dos eleitos chegarem a Cristo. Vocês veem isso no capítulo 10. É uma fé de confissão. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Capítulo 10, versículo 13. É uma fé de confissão. Você pode encontrar muita gente que tem fé, frequenta uma igreja, tem Bíblia, mas não tiveram a fé de confissão, porque é todo aquele que invocar o nome do Senhor. Outro detalhe, é uma fé que provém da onde? Da palavra. Que beleza, irmãos. O que diz o capítulo 10, versículo 17? E assim a fé vem de quem? Vem do homem? A fé vem pela pregação, o ouvir da palavra. Os irmãos percebem que tudo a eleição proveu, tudo. É tudo para os eleitos, inclusive a fé. Que maravilha! O pregador está pregando e na pregação bíblica o Espírito Santo está inserindo a fé nos eleitos. Vamos lá. É uma fé, eu já falei aqui, que invoca o nome do Senhor. E por fim, nessa introdução, no capítulo 11, nós temos a resposta do apóstolo, mostrando que os eleitos são os verdadeiros israelitas. Vamos então para o capítulo 11? Vamos voltar. Eu tenho aqui, irmãos, basicamente 4 assuntos para tratar. 4. Primeiro, eu vou falar de conhecendo a história eterna. Em segundo lugar, conhecendo o trabalho soberano. Em terceiro lugar, conhecendo o poder da eleição. E em último lugar, conhecendo um perigo tremendo chamado endurecimento. Vamos ver? Vamos lá. Primeiramente, conhecendo a história eterna. Vamos para o capítulo 11. Veja, irmãos, versículo 1 e 2. Pergunto, pois, terá Deus, porventura, rejeitado
O seu povo. Olha o pronome possessivo aí. O seu povo. É uma pergunta. E Paulo, imediatamente, ele traz a resposta. De modo nenhum. De modo nenhum. Aí ele fala, olha como a coisa vem rapidamente, como o Espírito Santo dá uma resposta categórica, diria fulminante de Paulo. Ele diz, de modo nenhum. Ele olha para mim, eu sou judeu, da tribo de Benjamim, lembra? Descendente de Abraão. Então Deus, eu sou um crente, ele diz, eu sou um salvo, sou um dos eleitos, tá vendo? Deus não rejeitou o povo. Então Paulo exemplifica sua própria vida. Aqui um judeu, nem é da tribo de Judá, da tribo de Benjamim, que Deus salvou. Queridos irmãos, a prova da eleição é vista no crente. Tá? Ali está fulano de tal, lhe salvou, salvou, pronto, daí a prova. Vamos lá. Quem é esse povo? Quem é esse povo? Veja bem, ele diz aqui, Deus não rejeitou o seu povo. Eu enfatizei o seu aqui para mostrar aos irmãos como o pronome possessivo mostra a grandeza da eleição. O povo de Deus sempre foi assim, ele falando, meu povo, ele sempre zelou pelo povo dele, mesmo no meio daquela multidão de israelitas no deserto, do povo saindo do Egito, ele diz, meu povo, porque tinha o povo dele ali, que ele chamava o meu povo. Outro detalhe, irmãos, importante, não é uma nação formada e encabeçada por homens. Os irmãos sabem que no Velho Testamento, homens sempre procuravam ter várias mulheres porque eles queriam formar nação. Aquela nação dos edomitas, dos amonitas e dos assírios, eles sempre procuravam formar nações, como Esaú formou a nação dele. O povo de Israel não. O povo de Israel não é uma nação formada por homens, mas uma nação formada por Deus, escolhida. Por isso que ele fala em 1 Pedro, nação santa. Outro detalhe, irmãos. Esse povo, como é que eu posso saber? Não sei. Não tente perguntar. Sabe por quê? Porque não tem outro jeito de saber. Qual a razão? Veja o versículo 2. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Então, queridos irmãos, o que importa aqui? Eu sei quem são os eleitos. Eu sei quando encontro um irmão. Quando eu vou em São Paulo, quando eu vou lá em outro lugar, quando eu vou na Bahia, eu encontro meus irmãos em Cristo. Tenho comunhão, eles têm alegria no Senhor. Eles amam a palavra. São os eleitos de Deus. Mas eu não sei, cadê o povo eleito? Eu olho para Ribeirão Preto, os 4 cantos da cidade, quais são os eleitos? Eu não sei, mas Deus sabe. É o povo que ele de antemão conheceu. E aqui, irmãos, implica o seguinte, é que Deus não está conhecendo. Deus não é Deus da mensagem arminiana, um Deus que está lá no céu, quem vai aceitar-me? Eu tenho pregado, o povo não quer, eu estou decepcionado. Não tem isso, irmãos. Não tem. Não tem salvação em mensagem hipotética. O nosso Deus conheceu o seu povo. Vamos adiante, irmãos. Deus apresenta a história do seu povo. Se eu fosse lidar com a nação brasileira, começou com Pedro Álvares Cabral, quando descobriu o Brasil, e assim, os americanos, os ingleses e outros povos que tem, aliás, todas as nações, mas o povo de Deus não. Como é que eu posso saber? Aí não entra, irmãos, dentro da mente humana. Tem que voltar esses mistérios gloriosos para o povo santo. E é só a palavra de Deus e o Espírito de Deus que abre esse cenário e que nos mostra coisas eternas e que nos leva para a eternidade. Ele me amou antes da fundação do mundo. História eterna. Tem faculdade para isso? Não.
Tem alguma escola que vai me falar sobre isso no meio dos homens? Não. Eu tenho Efésios, eu tenho João, eu tenho Isaías, eu tenho Colossenses, eu tenho Romanos. O povo que Deus conheceu de antemão. Outro detalhe, irmãos. Aí eu vou mostrar para os irmãos o que a Bíblia diz. Eu não vou pedir para os irmãos lerem. Eu vou citar o versículo aqui, Romanos 8, 29. Mas como vocês estão bem pertinhos aí, só voltarmos 2 páginas. Romanos 8, 29. Veja como a linguagem é a mesma. Porquanto aos que de antemão conheceu. Vendo? Deus não trabalha do jeito que os homens trabalham. Vamos ver se vai dar certo. Não, ele conheceu o seu povo. Tá? Vamos então, irmãos, agora voltando anos antes, bem antes. O que ele fala em Jeremias 43? Olha como ele começa aquele capítulo. Um capítulo maravilhoso. Ele diz o quê? Com amor eterno eu te amei. Os irmãos percebem que quando coloca o adjetivo eterno, amor eterno, você está vendo que qualifica esse amor. Tá? Quando um homem fala para sua esposa, eu te amo, ela está entendendo o amor humano, que começou um dia e vai terminar um dia com a morte dele. Né? Mas com Deus não. O meu amor pelo meu povo é o amor eterno. E nisso aqui, irmãos, observa como Deus é zeloso. Como ele cuida, ele vai, e aqui, lembra de Moisés tentando ficar bravo com o povo e Deus repreendendo, até impedindo que Moisés entre na terra prometida, porque Moisés passou na frente de Deus, mesmo que Deus está disciplinando o povo, não é da minha conta, eu tenho que fazer o que ele manda, é o povo dele. Assim como, irmãos, um homem zela pela sua esposa e não deixa que nenhum atrevido entre. E é assim, queridos irmãos. Vamos lá. Eu citei Jeremias, eu citei Isaías 43, mas é Jeremias 31, 3. Tá? Lá também Isaías ele fala sobre o mesmo assunto. Vamos para o segundo ponto aqui. Conhecendo o trabalho soberano. Agora nós vamos seguir o texto aqui. Os irmãos estão aí no texto, né? Dos versículos, o versículo 3 a 7. Observe. Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Que ele disse, porém, a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça, e se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois, o que Israel busca? Isso não conseguiu, mas a eleição alcançou, e os mais foram endurecidos. Então vamos voltar ao texto aqui para a explicação. A primeira lição aqui é o que pode implicar na ausência de conhecimento da doutrina da eleição. Implicou na vida de Elias. Os irmãos perceberam aqui o histórico. Eu sempre falo para os irmãos, leiam a Bíblia, leiam, porque vocês vão ficar inteirados do histórico. E esse histórico é importante porque foi Deus que contou e foi registrado para nós. Aquele acontecimento que é narrado ali no capítulo 18 de 1 Reis, o que aconteceu com Elias? Elias foi um dos grandes profetas. Talvez o profeta principal, de tal maneira que ele nem morreu, ele foi arrebatado para o céu. E ele aparece com Moisés na transfiguração e na ressurreição de Cristo e na subida de Cristo para o céu. Os dois aparecem. E agora, irmãos, o maior acontecimento, a coroa do acontecimento na vida, do histórico da vida de Moisés, de Elias, digo, foi
extraordinário evento que houve lá em Samaria, quando Elias mandou convocar Acabe e todos os profetas, 400 homens, tudo falsos profetas. Vamos lá, reúne aqui, vamos ver quem é Deus. Se é o meu Deus, o Deus de Israel, ou é Baal. Que desafio, irmãos. E o histórico vocês sabem. Foi uma vitória extraordinária. Extraordinária. De Elias, como homem a gente vê, um homem usado por Deus. Mas quem somos nós, irmãos? Somos nada. Normalmente, depois de um evento daquele, Deus deixa o servo dele ficar lá no pó para não se glorificar. Está vendo, irmãos, o que ele fez? Quando terminou, que Elias parecia que ser erguido, e todo mundo levantando Elias para mostrar para toda a cidade, olha o homem que veio fazer. Não. Olha a notícia. Jezabel mandou dizer para ele, eu vou te matar, nem que os deuses me matem. Sabe o que aconteceu? Um homem que enfrentou uma população, 400 profetas de Baal, e um rei como Acabe, fugindo de uma mulher. É só para mostrar para os irmãos quem é um pregador, quem é um servo de Deus, é nada. Depois de uma vitória estupenda como aquela, a tendência é Deus deixar. Corre, Elias, corra, sozinho, deprimido. Eu pensei que o povo ia me apoiar. Entra numa caverna. Deus vai atrás do seu servo. O que está fazendo aí, Elias? Olha o que ele fala. Senhor, olha os argumentos. Veja, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Sabe o que é isso? Dó de si. Autocomiseração. O que não deve haver na vida de ninguém que é crente, muito menos de pastores. Dó de si mesmo. Você é servo. Nós somos servos. Teve grande vitória? Prostem. Eu soube de Spurgeon, que na hora da pregação, quando ele era chamado a pregar, 2 homens iam lá no escritório dele, pegavam aquele homem que estava ali tremendo, e para trazê-lo até o púlpito. Porque, queridos irmãos, não é brincadeira. Está em vista a glória de Deus. Homens tremem. Servos de Deus tremem. Está ali um homem reclamando de Deus. O que aconteceu? Qual a resposta de Deus? A resposta de Deus sempre está voltada para assuntos eternos. Veja o que ele diz. O que ele disse, versículo 4. Porém, a resposta divina, olha que calma, que amor, que paciência para com seu servo. Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Está vendo? Olha, irmãos, que fantástico. O que eu não vejo, Deus vê. O que nós estamos fazendo, a gente não vê. Por que Deus não está salvando? Às vezes estou pregando na internet. Preguei muito tempo no rádio, muito tempo. E não tem nada. Cala-te, Davi. Fique quieto. Eu resolvi os meus. Eu sei quem são os meus. O que importa para você é fazer trabalho. Cumpra o teu dever. E me glorifique. Era isso que ele estava falando com Elias. E sabe, irmãos, o que aconteceu depois? Pega a sua malinha, Elias. Você vai para o céu agora. Outro vai ocupar o seu lugar. Qual a razão, irmãos? Deus nunca passa a mão e diz, tadinho.
Coitadinho. Deus não tem dó de nossas depressões. Se você não crê, você não serve. E levou seu servo. E entrou Eliseu no lugar dele. Então, queridos irmãos, vamos voltar aqui. O que nós aprendemos com esse versículo? A lição que temos é a seguinte. Primeiro, nós temos um Deus que opera independentemente de nós. Se não precisar de mim, ele tira. Deus usou um jumento para falar com o profeta, com o adivinho Balaão. Porque Deus tem os seus meios poderosos. Nós somos dispensáveis. Segundo lugar, esses que pertencem a Ele são conhecidos dele, embora desconhecidos de nós. Está vendo? O nosso Deus já sabe de tudo. Quando vocês lêem o livro de Malaquias, parece um término triste ali da história de Israel. Mas ele diz o quê? Para uma nação que estava afastada do Senhor. Ele diz ali no livro de Malaquias: meu nome é conhecido em toda a terra. Que preparo! Então, queridos, vamos lá. Veja o que nós podemos aprender. Os que pertencem a Ele são conhecidos como? O versículo 4 explica. Reservei para mim 7.000 homens que não se curvaram, não se dobraram os joelhos diante de Baal. Esses são os meus. Essa é a confissão, a mesma confissão que os 3 amigos de Daniel fizeram lá na Babilônia. Não se curvaram perante a imagem de Nabucodonosor. Nem Daniel se curvou para orar pedindo ao rei. Deus conhece os seus, e os seus são conhecidos pela confissão deles. Eles pertencem ao Senhor. Nós lidamos com Deus que tudo sabe, tudo vê, já sabe quais são os seus eleitos, e já vê todos os eleitos no céu. Nós estamos cumprindo o trabalho glorioso de pregar a palavra com a qual Ele chama os seus eleitos. Vamos lá. Paulo esclarece. Vamos ver lá? Versículo 5. Assim, pois, também agora. Olha, ele faz um salto, irmãos, do tempo de Elias até o momento que ele estava escrevendo. E nós poderíamos dizer até agora. Sobrevive quem? Um remanescente. Que remanescente? Segundo a eleição da graça. Puxa vida, eu poderia terminar aqui, né? Mas eu não posso terminar porque tem um começo e tem um fim. Eu vou dizer para os irmãos, sempre Deus teve o remanescente. Sempre esse remanescente é segundo a eleição e não os ditames dos homens, nem da minha igreja, nem de qualquer outra igreja. É segundo a eleição da graça. Deus diz, eu tenho meu povo. Deus está lutando pelo seu povo, zelando pelo seu povo, protegendo o seu povo, chamando o seu povo, durante anos e anos a mensagem pregada, com perseguição, com crueldade do diabo, e no meio de sofrimento, e às vezes momentos maravilhosos, em avivamento, em tumbas, em prisões, Deus chamando o seu povo. Essa eleição difere das obras. Então, vamos lá. Se não é por eleição, é por obras. Os irmãos perceberam? Fui eu que fiz a decisão. Obras. Se não foi Deus que lhe escolheu, foi você que escolheu Deus, então sua salvação
não é centrada na vontade soberana, Deus tem o meio dele. Por isso, não pode haver nenhuma combinação entre graça e obra. Está vendo? Graça e obra. Ou a graça opera, ou Deus não está agindo. E quando fala de obras aqui, está falando do carnal esforço do homem, que até Paulo teve. Tudo que for fora da eleição é obra. Agora, irmãos, vamos ver o terceiro ponto. Conhecendo o poder da eleição. Vamos lá. Versículos 6 e 7. Se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. O que diremos, pois? O que Israel busca, não conseguiu, mas a eleição o alcançou. E os mais foram endurecidos. O que nós aprendemos? Primeiro, quando não é por eleição, vamos ver exemplificando em Israel. Olha o povo judeu. Haverá uma religião sem nenhum valor. Mesmo que, eu sou judeu, eu estou lá no templo, eu estou levando sacrifício, eu levo um cordeiro para matar, eu creio assim, e eu seja zeloso. A Bíblia fala em capítulo 10 que tinha judeus zelosos. Os irmãos lembram de Nicodemos, quando Jesus apareceu para ele, e outros muitos fariseus, homens zelosos, mas sem entendimento. Os irmãos estão vendo? É uma religião vazia que vai dominar o povo. Os irmãos percebem? Quando não é por eleição, a religião se torna um trabalho bem, vamos dizer assim, preparado e bem manejado por homens para segurar pessoas, como faziam os fariseus. Outro detalhe, haverá zelo sem entendimento. Você ser zeloso numa igreja, ser trabalhador numa igreja, pregador, lutador numa igreja, e como Paulo era zeloso na religião dele, sem entendimento. Tem valor? Não. Você pode, com toda a fé, pegar um frasco de veneno no seu armário e dizer que aquilo é para a saúde. Você vai morrer. Zelo sem entendimento. Você pode crer no batismo. Zelo sem entendimento. Você pode pular e dançar numa igreja. Zelo sem entendimento. Haverá também intenso sacrifício sem resultado. Vamos exemplificando agora. O que vai acontecer? Agora eu estou trazendo o assunto para nós hoje. Primeiro, rebelião contra a verdade. Disposição para acreditar na mentira e lutar contra a verdade. Sacrifícios que não têm nenhum valor para Deus. É fogo estranho dentro da igreja. Os irmãos lembram dos filhos de Arão? Trouxeram fogo estranho para o altar. Morreram na hora. Mas vamos agora voltar para uma causa positiva. Quando é por eleição? Quando é por eleição. O que acontece? Eu tenho aqui 5 coisas para falar. Primeiro, o poder é de Deus. O poder de Deus vencendo toda a rebelião. Não para a pregação. Não, continua. Porque Deus chama os seus eleitos pela pregação. Continuamos lutando. E o Senhor vai entrar em cena usando a pregação para chamar o seu povo. Veja, Deus vencendo toda a rebelião do coração. Segundo lugar, a vontade é a de Deus, vencendo a incredulidade, quebrando o poder da morte, quebrando o poder de um coração rebelde, quebrando tudo isso e trazendo os homens subjugados no poder da graça. Incrível, irmãos. Outro detalhe, o tempo é de Deus.
é quando é o dia do poder dele que ele age. Não é quando eu quero. Quando a tentação me empurra para tentar fazer alguma coisa para atrair pessoas, Deus tira a mão. Não tente. Oração, fidelidade, submissão ao Senhor é o trabalho nosso. Mas o dia é dele. O dia do poder dele. Salmo 110. E Deus chama, outro detalhe, ele não vai chamar arrogantes. Nunca Deus chama arrogantes. Nunca Deus chama religiosos, bonzinhos, que faz coisa boa para os outros, que ora bonito. Deus chama perdidos. Ele veio buscar perdidos. Não foram os grandes, lembra aquele hino que nós cantamos? Não foram os grandes que Cristo chamou, nem justos veio ele salvar, mas pobres, fracos, culpados, maus, mandou pelo servo chamar. E agora, irmãos? Depois de tudo isso, o que acontece com os outros? O que acontece com os não eleitos? Olha o final do versículo 7. O que diz? E os mais foram endurecidos. Eu vou encerrar a mensagem com esse ponto aqui, queridos. Veja o terror que acontece quando Deus endurece o coração. Primeiro, Deus dá um espírito para os endurecidos. É o Espírito Santo. Ele nos deu o Espírito Santo, não foi? Mas olha o versículo. Versículo 8. Os irmãos, dá uma olhada no texto. Deus lhes deu o espírito de entorpecimento. Para mim, quando fala entorpecimento, ele traz a resposta imediata nas palavras seguintes. O que é o espírito de entorpecimento? Primeiro, os irmãos sabem, não é o Espírito Santo. Os irmãos lembram de Micaías, quando foi falar com o rei Acabe, sobre os falsos profetas que estavam em torno dele, 400 profetas. Pode ir, a vitória vai ser de vocês, vai em nome de Jesus, só positivismo, pode ir, Deus vai te abençoar. Micaías disse não. Deus mandou um espírito de mentira e colocou o espírito de mentira na boca de todos esses homens, para eles falar para vocês. Está vendo? Deus dá para os endurecidos o espírito de entorpecimento. E, irmãos, qual é o problema? Veja, ele diz aqui. Olhos para não ver e ouvidos para não ouvir. Meus irmãos, isso aqui é terrível. Quando Deus pega uma pessoa que ele não vai salvar, a pessoa tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouve. Vira o quê? Uma estátua. Aquele hospital que tem na Saudade ali, tem aquela estátua logo na entrada oficial. Ali há anos. Anos. Tem olhos? Tem. Tem ouvidos? Tem. Mas não ouve, não vê. É assim o homem que Deus endurece. Para nunca crer. Os irmãos percebem? Ele pode estar dentro da igreja. Ele pode estar trabalhando. Pode ser dinâmico, vai morrer nos seus pecados. Olha, queridos, o problema não é fora, é lá dentro. Você vê aquele homem, olha, aquela mulher, ela vai na igreja, lê a Bíblia, diz que é salva, mas rebelde contra Deus, lutando contra a verdade, lutando contra o poder da tão grande salvação, querendo sim fazer alguma coisa que justifique seus atos. Deus endureceu. Para nunca crer. Nunca. Oh, que tristeza ver. Eles vão se rebelar. Eles vão se levantar contra. Foi assim que ele fez com Judas.
Ele tapou os ouvidos, fechou os olhos, e Judas voluntariamente correu para o inferno. E o resultado, vamos ver o resultado. Olhos para não ver, ouvidos para não ouvir, e a pessoa é como uma estátua, uma casa sem habitantes, e o perigo que ronda. Olha, irmãos, o versículo 9 e 10. Torne-se a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. O que é isso? É que a pessoa pode ser pega exatamente naquilo que ela gosta. Está sentado numa mesa, ou passeando, ou com os amigos, ou com a família. De repente, o laço vem e o pega. Um homem foi com um grupo aqui para pescar no Mato Grosso. Trouxeram um morto para cá, porque engoliu uma carne e ela sufocou a passagem de ar. Meu Deus. Veja, queridos. E o que diz? Fiquem para sempre curvadas suas costas. Está vendo? Desse jeito o homem fica. O homem, espiritualmente falando, endurecido. Não tem como erguer. Ele não ergue a sua cabeça. Para clamar a Deus, a cabeça dele é inclinada para baixo. As costas estão encurvadas, endurecidas. Ele olha diretamente para o inferno. E o que fazer? O que nós vamos fazer? Mas nós podemos clamar. E quando Deus começa a operar maravilhas, ninguém segura. Ele começa a chamar os dele. Ele chama pecadores dos bares. Ele chama homens que estão lá presos dentro de casa. Ele chama homens de prisão. Chama. Ele chama famílias. De repente, dependendo da ocasião, dependendo do que está acontecendo hoje, pecado grosseiro, adultério, imoralidade, pecadores vêm chorando, clamando: Deus, tem compaixão de mim. É isso que ele faz. Ele veio buscar o seu povo e ele é glorificado em seus atos de salvação. Vem, pecador, o convite está estendido aos que se humilharam perante o Senhor. O convite está estendido. Vem, pecador, senhora, jovem, homem, não importa. Arrependeu, não importa se você está calejado de pecado, está sujo da cabeça aos pés. Vem, Jesus salva e limpa e purifica. É isso que ele faz. E a igreja do Senhor, humilhada, cada crente no seu devido lugar, posto no pó, em ardente fervor, em louvor e serviço ao seu Deus. Que ele aplique a sua palavra em cada vida.